Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês qual foi o valor em rendimentos que eu recebi dos meus fundos imobiliários durante esse mês de novembro de 2024. Desde o início do canal, eu fiz um compromisso de todos os meses compartilhar com vocês qual foi o valor que eu recebi aqui de rendimentos, de renda passiva mensal. Então é exatamente isso que eu vou fazer nesse vídeo de hoje, mostrar os valores que eu recebi aí de cada um dos fundos imobiliários que atualmente eu tenho. Eu vou também compartilhar quais meus objetivos a longo prazo. Lembrando que esse mês eu consegui superar o valor que eu havia recebido o mês anterior. Antes de compartilhar com vocês, pessoal, eu só gostaria de falar sobre a situação atual dos fundos imobiliários. Esses últimos 2 dias, provavelmente vocês notaram aí que os fundos imobiliários e as ações também caíram bastante, as suas cotações. Infelizmente, esses últimos anúncios que o governo atual fez não agradaram bastante o setor financeiro. Isso tem causado aí essa queda na bolsa brasileira e tem também elevado muito a cotação do dólar. O dólar aí está beirando R$ 6, ultrapassou, os R$ 6, e como tem a expectativa da taxa Selic, a taxa de juros aqui no país, continuar subindo, então isso tem impactado negativamente os fundos imobiliários. Por um lado, é ruim, já que fica aquele receio, aquele pessimismo das pessoas investir nos fundos imobiliários, porém, por outro lado, é positivo, já que você consegue aí encontrar bons ativos a preços atrativos, a preços realmente interessantes. Sabemos que nem todos os fundos imobiliários realmente são bons para se investir, a gente tem que garimpar bastante, especialmente quando a gente vê aí algumas gestoras fazendo movimentações que não são boas para o fundo, para o cotista, e algumas delas interessadas aí nos seus próprios ganhos. Mas como eu mencionei, se você estudar bastante, pesquisar bastante, você consegue aí selecionar bons ativos que vale a pena você carregar ao longo prazo. Então, pessoal, vou vir aqui na opção proventos para compartilhar com vocês qual foi o valor que eu recebi de dividendos durante esse mês de novembro. Todos os fundos que atualmente eu invisto já me pagaram os rendimentos referentes a esse mês, e aqui embaixo ele mostra qual foi o meu resultado. Lembrando que no mês de setembro eu havia recebido R$ 337,80. No mês de outubro, eu havia recebido o valor de R$ 374,23. E agora, no mês de novembro, eu recebi aqui R$ 438,49, conseguindo aqui superar e muito o mês anterior. Somente nesses 3 meses aqui, que foi a época que eu trouxe meus investimentos aqui para o BTG Pactual, até aconselho vocês que estão procurando aí uma boa corretora, é uma corretora que vale muito a pena, pessoal. Desde que eu transferi aqui nos investimentos, não me arrependo de ter feito isso. E durante esses 3 meses, eu já tenho um acumulado aqui em proventos de R$ 1.150. E todo esse valor que eu já recebi, ele foi totalmente reinvestido aqui nos meus fundos imobiliários. Eu não estou sacando nada de dinheiro. Durante esse período de acumulação, eu sempre vou somente investir. Eu não vou retirar nenhum dinheiro aqui com respeito aos meus fundos imobiliários. Agora, a minha meta é superar, no próximo mês, de dezembro, superar o mês de novembro. Como tem aí a questão do 13º que eu vou receber, então provavelmente eu vou conseguir fazer bons aportes durante esse próximo mês de dezembro. Eu quero aqui ultrapassar os R$ 450 de rendimentos dos meus FIIs. Especialmente agora que vários fundos imobiliários caíram bastante o seu preço de cotação. Então isso fica bastante interessante. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, pessoal, qual foram os valores que eu recebi de cada um dos meus ativos. Pelo menos aqueles principais, aqueles que mais me pagam rendimentos. Então aqui a gente pode ver o seguinte, que meu principal pagador de rendimentos foram o VGHF11, que me pagou R$ 62,10, o GARI11, que me pagou R$ 63,48, o XPML11, que me pagou R$ 69,00, o BETAL11, que me pagou R$ 75,60, o BTLG11, que me pagou R$ 50,70, o AFHI11, que me pagou R$ 34,41. Então esses foram aqui os principais fundos, que é justamente aqueles fundos que eu quero carregar para o longo prazo. Esses 6 primeiros aí que eu mencionei, eu vou carregar eles para o longo prazo, até que as gestoras continuem fazendo aí um bom trabalho, Se a gestão começar a vacilar, o fundo não ficar mais atrativo para mim, eu saio deles. Tem outros ativos aqui que eu também quero carregar para um longo prazo, como o FATN11, que é um fundo de lajes corporativas. Eu vou carregar também para um longo prazo o fundo TRXF11, que é um fundo de imóveis comerciais. O fundo de shopping HSML11 também vou carregar para um longo prazo. E o fundo RBVA11.
Vocês podem notar aí que eu estou focando bastante nos fundos imobiliários de tijolo, já que são aqueles ativos que mais têm caído o seu preço de cotação e eu tenho procurado aí aproveitar essas oportunidades. Então, esses são aí alguns fundos que eu vou carregar para o longo prazo. Tem outros fundos que eu ainda quero colocar aqui no meu portfólio. Quem sabe próximo mês eu comece a investir neles. E se próximo mês eu realmente começar, eu vou trazer aqui para vocês quais são esses fundos imobiliários que eu ainda quero investir, beleza? Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Gostaria de compartilhar aí esse valor que eu recebi dos meus ativos. Um valorzinho aqui até considerável, né? R$ 438 aí. Já tá para poder pagar algumas contas. E é exatamente isso o meu objetivo a longo prazo, né? Fazer com que os rendimentos que eu receba dos meus FIIs e de outros investimentos possam cobrir as minhas despesas mensais. É por isso que eu invisto, pessoal, especialmente em FIIs, já que eles pagam de maneira mensal. Eu também tenho ações, está em outra corretora, mas eu também tenho ações, porém ações não são meu foco principal, já que elas não pagam de maneira mensal. Já os FIIs, sim. Essa é a minha estratégia de investimento, né? Cada um tem a sua, tem pessoas que focam mais nas ações do que nos fundos imobiliários, porém eu gosto bastante dos FIIs. É uma maneira mais fácil de você estudar, de você conseguir encontrar ali bons ativos. Os FIIs, você consegue ter uma maior previsibilidade para o futuro, especialmente com aqueles fundos imobiliários de tijolo. E como eu mencionei no início do vídeo, existe sim bons fundos imobiliários com histórico muito bom que conseguem superar tranquilamente o índice IPCA, o índice CDI. Eu vi algumas pessoas mencionando que os fundos imobiliários não conseguiam superar o CDI. Pura mentira, pessoal. Se você pegar os fundos que já têm um histórico maior, porque não tem como você fazer uma comparação com fundos imobiliários de 5 anos para cá, porque a taxa Selic ela permaneceu aí durante muito tempo e ainda permanece durante um bom tempo muito elevada. Então não tem como você fazer esse tipo de comparação. Você tem que fazer esse tipo de comparação com pelo menos 10 anos ou mais. O ideal é de 10 anos para cima. Então se você pegar os fundos imobiliários que têm um histórico maior de existência de 10 anos para cima, vocês vão ver que os fundos imobiliários superam tranquilamente os ativos indexados ao índice CDI. Somente nesses últimos 2 anos, 3 anos que tem sido realmente negativa, já que o índice CDI ele tem permanecido muito elevado, e isso tem prejudicado os fundos imobiliários. Tem realmente fundos imobiliários que não conseguem, que são fundos ruins, geridos por gestoras que não são boas, porém, tem fundos sim muito bons que vale a pena você investir o seu dinheiro. Então, são nesses fundos que têm qualidade, que têm boas gestoras, que têm um compromisso com o cotista que você tem que investir. Se você realmente sair investindo em qualquer fundo imobiliário sem antes pesquisar, focado apenas nos rendimentos e não na qualidade do ativo, a longo prazo você realmente não vai ter lucro e sem prejuízo. Então, pessoal, vamos aqui continuar, né, investindo. Como eu mencionei, vou continuar focado bastante nos fundos imobiliários, apesar dessas quedas que têm ocorrido. Eu procuro encarar como boas oportunidades de comprar bons ativos a preços realmente interessantes. E se seu foco for uma renda passiva mensal, os fundos imobiliários atualmente é uma das melhores opções que existe para você investir, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.